Parte 13. Ajudando Arafat. No ano de 81, o Irã libertou 52 reféns depois de 444 dias cativos. Em 30 de março, John Hinckley atirou em Reagan. Na Polônia, o herói da solidariedade, Lech Walesa, lutava pela liberdade, luta que iria ajudar a abrir a porta para as mudanças políticas na Europa Oriental no final da década. Em Washington, o diretor da CIA, William Casey, estava sendo pressionado a renunciar por ter apoiado as tentativas clandestinas fracassadas de assassinar Muammar al-Gaddafi. Em Israel, em 1980, a inflação tinha chegado a 200% ao ano e subia em espiral, tão rapidamente que corria uma anedota segundo a qual você podia comprar ricota com 6 aumentos de preços etiquetados no pacote, e ainda assim o queijo ia vir fresco. Israel quase entrou numa guerra total com a Síria e o enviado especial dos Estados Unidos, Philip Habib, um diplomata de carreira aposentado, girava pelo Oriente Médio tentando negociar um acordo de paz. Yasser Arafat não era tão forte dentro do movimento palestino. Sua força advinha da Cisjordânia e da faixa de Gaza, onde, com exceção dos fundamentalistas muçulmanos, ele usufruiu de poderosa popularidade. Um dos maiores problemas de Arafat era a organização Junho Negro, encabeçada por Sabri Ali Bana, mais conhecido como Abu Nidal, composta por muçulmanos palestinos e extremamente fervorosa religiosamente. Essa organização tinha quase sido liquidada no final da década de 70 por uma força conjunta de cristãos, sírios e libaneses, porém Nidal sobrevivera, recebendo sentenças de morte de Arafat. Foi a tentativa de assassinato de Shlomo Argove, embaixador de Israel em Londres, em 82, pelo Junho Negro, que Israel utilizou como pretexto para desencadear uma guerra em escala total contra o Líbano. Argove saiu vivo, mas em estado vegetativo, e foi atribuída a culpa a Arafat, que não tinha nada a ver com isso. Antes do caso Argove, Israel tinha negociado por baixo dos panos um cessar-fogo com Arafat e a OLP para que eles parassem de disparar seus foguetes Katyusha do sul do Líbano em direção a Israel. A Água Salgada de Arafat era uma força de 20 mil homens de combate bem treinados, chamado Exército de Libertação da Palestina, encabeçado pelo general de brigada Tariq Qadra, que, em 83, denunciaria Arafat como líder da OLP e retiraria formalmente seu apoio. Esse exército estava ligado ao exército sírio, o que gerou um ditado no interior do Mossad de que os sírios lutariam contra Israel até o último palestino. O Mossad tinha um agente infiltrado chamado Durak Kassim, que era motorista e guarda-costas pessoal de Arafat, recrutado em 77. O argumento contra se matar Arafat é que ele é o mentor de um bando mau, um homem educado, uma força de união entre os palestinos, de modo que, se as conversações chegarem a algum lugar, haverá alguém com quem se conversar, alguém que represente legitimamente os palestinos. Outro personagem importante nessa época era Mustafa Did Khalil, conhecido como Abu Tan, chefe do Comando Palestino de Luta Armada, grupo de coordenação de Arafat. E outro grupo a ser mantido em mente era a Frente de Libertação Árabe, chefiada por Abdel Wahab Kayali. Ele foi assassinado em Beirute em dezembro de 81 e substituído por Abdel Rahim Yamad, seu segundo no comando. Em 17 de janeiro de 81, Arafat foi a Berlim Oriental encontrar-se com o presidente da Alemanha Oriental, Erich Honecker, que lhe deu 50, entre aspas, conselheiros alemães para ajudar a treinar gente do OLP no Líbano. Em 15 de fevereiro de 81, ele foi para Tiro, no Líbano, para o encontro com chefes de várias facções da OLP, tentando persuadi-las a parar de combater umas às outras e se concentrar no inimigo real, Israel. O Mossad soube que Arafat tentaria fazer uso de François Ganoud, na época com 65 anos, banqueiro de Genebra e apoio financeiro de Carlos. A ideia de Arafat era obter dinheiro junto a Ganoud para a compra de armamento na Alemanha, com a ajuda de um grupo denominado Bloco Negro, uma ramificação da fração do Exército Vermelho. Em 3 de junho, o Mossad assassina Naim Kader. Os sírios tinham trazido mísseis para o Líbano e a ideia deles era mudar seu apoio militar aos vários grupos do Líbano, de forma a não deixar ninguém ficar muito forte. Arafat tinha resolvido trazer um grande carregamento de haxixe do Líbano. Um grupo de membros do Bloco Negro, retribuindo seu treinamento recém-terminado no Líbano, transportaria o haxixe e o descarregaria no submundo europeu para obter dinheiro vivo e então entregaria o dinheiro a Izan Salem. Arafat planejava também utilizar esses membros do Bloco Negro para transferir as armas de volta ao Líbano.
O Qatar Daniel Aitan, usando o nome falso Harry Stoller, entrou em contato com Ihsan Salem, homem de Arafat, em Berlim Oriental. E Ihsan caiu na conversa, sendo que Arafat nem tinha mandado que ele conseguisse as armas ainda. O plano do Mossad era se apropriar de todo o dinheiro do LP e do haxixe através de negociação hábil, mas uma nova informação de Qassim os alertou que Arafat tinha um plano de retaguarda. A ideia era embarcar o haxixe pelo mar, do Líbano para a Grécia, onde o Bloco Negro utilizaria seus contratos na alfândega para carregá-los em carros, com cada um dos 25 ou 30 terroristas, colocando uma parte em seus carros e atravessando a Europa até um depósito de Frankfurt. Um deles ia cuidar da venda do haxixe e tratar com Salem, mas o GSG-9, serviço secreto alemão ligado a Israel, através da informação do Mossad, o prendeu com base numa acusação forjada de atividades subversivas contra as bases dos Estados Unidos. As armas foram trazidas de caminhão para Hamburgo. Stoller falava com Salem de um endereço em Beirute para onde mandar as armas, mas Stoller disse a Salem que o carregamento teria que ter algum tipo de disfarce, porque teria que passar pela alfândega libanesa. Depois os planos mudaram e eles iriam trocar o haxixe por armas ao invés de vendê-lo. E o Mossad planejava entregar mísseis falsos para o Bloco Negro. O negócio tinha que ser todo sincronizado em Viena, Hamburgo e Frankfurt. Quando os membros do Bloco Negro foram apanhar os mísseis falsos, a polícia lá estava à sua espera e cerca de 20 homens foram presos naquele dia, 29 de julho de 81. Em Viena também foram presos 3 homens como parte da carga de armas da casa suburbana. O Mossad avisou a polícia local que Hussein e seus auxiliares acabavam de chegar num voo do Líbano e estavam contrabandeando armas para Viena, com o fim de atacar um alvo. Hussein mais tarde foi deportado e o Mossad ficou com a maior parte das armas. No total, o Mossad embolsou entre 15 e 20 milhões de dólares e eliminou importantes inimigos. Conseguiram que Kader fosse morto, Hussein expulso, seus 2 auxiliares e cerca de 20 terroristas do Bloco Negro presos, além de denegrir o nome do LP em alguns países. Um postscriptum adicional é o destino do guarda-costas de Arafat, o agente do Mossad, Durak Qassim. Ele perdeu uma perna num ataque aéreo israelense a uma base palestina na Tunísia, e furioso largou os 2 empregos e se mudou para a América do Sul. Parte 14. Só na América. Jonathan J. Pollard não era do Mossad, mas estava recebendo $2.500 por mês desde o início de 84 de uma organização chamada Lishka Le'Kishei Mada, ou Lacan, e estava passando documentos secretos para a casa de Irit Erbe, secretária da embaixada israelense. O Lacan era dirigido na época por Eitan, que publicamente negava qualquer ligação, mas tinha sido anteriormente capsa do Mossad e participado em 60 do rapto de Adolf Eichmann na Argentina. O ex-diretor da CIA, Richard Helms, disse que não era incomum países amigos espionarem uns aos outros. Enquanto os Pollards, ele e sua mulher, foram mandados para a cadeia por espionagem, o Mossad considera o Lacan amadores, cruz no ofício. Muitos outros que fazem espionagem, recrutamento e organização, desenvolvendo atividades clandestinas, principalmente em New York e Washington, pertencem a uma divisão especial e super secreta do Mossad, chamada simplesmente de AI, que em hebraico quer dizer acima ou no topo. Ela é tão secreta e tão desligada da organização principal que a maioria dos funcionários do Mossad nem sabe o que ela faz e não tem acesso aos seus arquivos. Mas sua tarefa principal é coletar informações do LP e não sobre atividades dos Estados Unidos, mas muitas vezes a linha divisória se desvanece. Uma das atividades mais famosas do AI envolveu o roubo de material de pesquisa de algumas das principais empresas americanas fabricantes de aviões, com o fim de auxiliar Israel a garantir o contrato de 5 anos e 25,8 milhões de dólares em janeiro de 86 para fornecer à Marinha Americana e ao Corpo de Fuzileiros 21 aviões Maslat Pioneer 1, sem tripulante, acompanhados do equipamento de controle de terra, lançamento e recuperação. As naves, que têm um monitor de televisão acoplado por baixo, são utilizadas em serviços e reconhecimento militar. Em 85, a Tadiran e a Maslat, subsidiária das indústrias aeronáuticas israelenses administradas pelo Estado, ganharam, entre aspas, com sua proposta ao contrato, tirando da concorrência as empresas americanas. Na realidade, a AI roubou a pesquisa. Em setembro de 78, foi assinado o Acordo de Camp David, assinado pelo presidente americano Jimmy Carter, o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin.
Benhin se recusou a negociar seriamente com Cyrus Vance, secretário sul-americano, criando uma desconfiança considerável entre Washington e Jerusalém. Em fevereiro de 79, os Estados Unidos pediram tanto a Israel quanto ao Egito que se encontrassem com Cyrus Vance em Camp David. Israel estava zangada com Vance por falar nos seus relatos dos maltratos sistemáticos de árabes na Cisjordânia e na faixa de Gaza. 2 semanas antes do Washington Post publicar esse relatório, os tanques do exército israelense tinham entrado em aldeias na Cisjordânia de madrugada e esmagado 4 casas árabes. O governo também tinha estabelecido um novo posto avançado, prenúncio de uma colônia civil em Nulima, nordeste de Jericó, tornando-o o 51º na Cisjordânia, onde cerca de 5.000 judeus estavam vivendo, em meio a 692.000 palestinos. O preço que Carter pagou pela paz foi 5 bilhões ao longo dos 3 anos seguintes para o Egito e Israel. A inflação em Israel chegava a 100% ao ano e a dívida externa total era de 13 bilhões. Sadat e Carter começaram a pressionar Israel a concordar com o plano para a autonomia palestina. A OLP, a Arábia Saudita e o Kuwait se articularam. Os sauditas aumentaram sua produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia em julho, numa base de 3 meses, aliviando a falta que havia provocado longas filas por gasolina nos Estados Unidos em maio e junho. Diplomatas do Kuwait na ONU estavam propondo o reconhecimento internacional do direito dos palestinos à autodeterminação. O príncipe Fahad convidou Arafat para ir a Riad, capital da Arábia Saudita, e convenceu ele a construir um relacionamento melhor com os Estados Unidos, começando pela suspensão das atividades terroristas. Moshe Dayan, o famoso general de Israel que deu o tapa-olho, era trabalhista, mas ainda via os palestinos como humanos. Já Menachem Begin via como merda, como animais. Por isso Dayan se demitiu em outubro de 79, cansado das políticas linha duras de Begin. O Mossad tinha feito seu primeiro contato com plantadores de ópio na Tailândia. Os americanos estavam tentando obrigar os fazendeiros a pararem de produzir ópio e plantar café no lugar. A ideia do Mossad era ajudá-los a exportar ópio para levantar dinheiro para suas operações. Em setembro de 75, o secretário de Estado Henry Kissinger afirmou oficialmente que os Estados Unidos não reconheceriam ou negociariam com a OLP enquanto esta não afirmasse o direito à existência de Israel. A OLP falou que ia acabar com a violência se, além da independência da Cisjordânia e da faixa de Gaza, fosse criado um corredor ligando os dois. O Mossad conseguiu encerrar a carreira de um dos amigos mais íntimos de Carter, Andrew Wang, embaixador dos Estados Unidos da ONU, um negro liberal sulista considerado a principal ponte entre a Casa Branca e a comunidade negra. Young foi imobilizado e ia demorar um tempo até os Estados Unidos voltar a tentar negociar com a LP. Os líderes negros americanos ficaram pasmos com a saída de Young. No entanto, a LP saiu ganhando porque as organizações negras saíram em apoio a Wang, o que fez a causa da LP ter mais visibilidade na mídia, que era quase nula antes. Parte 15. Operação Moisés. Nessa operação, constituíram o resgate de milhares de judeus etíopes negros, ou falachas, da Etiópia arrasada pela seca e dilacerada pela guerra. Muitas histórias, até livros, documentaram a ousada e secreta retirada por ar dos falachas dos campos de refugiados no Sudão e na Etiópia por Israel. Um Boeing 707 da Trans-European Airways, com registro belga, foi utilizado para transportá-los por uma rota que, partindo de Khartoum ou Addis Abeba, passava por Atenas, Bruxelas, Roma ou Basileia, terminando em Tel Aviv. As histórias, todas produzidas pelos especialistas em desinformação do Mossad, contam que 12.000 judeus etíopes negros foram salvos nessa breve e espetacular operação. De fato, foram salvos cerca de 18.000 e somente 5.000 desses através do avião belga e o restante veio através do, entre aspas, balneário turístico do Mar Vermelho. Na virada do século, havia várias centenas de milhares de falachas na Etiópia, mas em torno da década de 80 o seu número tinha sido reduzido para no máximo 25.000, espalhados principalmente através da remota província no norte do país, Gondar. Mas os falachas não observam o Hanukkah, festival que celebra a vitória de Judá e Macabeus sobre Antíoco IV Epifânio em 167 a.C., depois da qual o templo foi limpo e o culto judeu restaurado. Os falachas tinham deixado Israel muito antes, ainda no reinado de Salomão. O líder etíope Mengistu Haile Mariam tinha ordenado dura punição para qualquer etíope que tentasse fugir do país devido à guerra civil que estourou no início da década de 70.
Somente 122 judeus negros tinham saído por avião de Addis Abeba quando Moshe Dayan disse a um repórter de rádio em Zurique, em 6 de fevereiro de 78, que Israel estava vendendo armas para a Etiópia. Em 79, Berrin convenceu Anwar Sadat a falar com o presidente do Sudão, Jazafar al-Nemeri, no sentido de permitir que os falachas saíssem dos campos de refugiados no Sudão para ir para Israel. Nos anos seguintes, um bando de falachas, talvez até 4.000, conseguiram chegar até Israel, embora esse plano também tenha morrido quando Sadat foi assassinado em 81 e al-Nemeri converteu-se ao fundamentalismo islâmico. Por volta de 84, os falachas e outros etíopes estavam sofrendo de uma seca e fome horríveis e começaram a penetrar no Sudão em busca de alimentos. Em setembro de 84, o primeiro-ministro Yitzhak Shamir encontrou-se com o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Shultz, e pediu aos americanos que fizessem seu trânsito junto aos egípcios e aos sauditas com o fim de convencer al-Nemeri a permitir uma operação de retirada secreta, encoberta como operação da International Food Aid. Em janeiro de 85, George Bush, vice-presidente dos Estados Unidos, tinha recebido a aprovação de al-Nemeri e mandou um avião Hércules dos Estados Unidos a Khartoum, onde embarcaram 500 falachas que foram transportados diretamente para Israel. A televisão israelense é controlada pelo governo, com todas as estações de rádio exceto uma. Assim que a operação veio a público, a Líbia pediu uma sessão especial da Liga Árabe e os jornais em muitos países árabes condenaram o Sudão por ter cooperado com Israel. O Sudão negou qualquer envolvimento. Hetzvah Keshet são brigadas paramilitares da juventude de Israel, ao mesmo tempo que todos os jovens israelenses, meninos e meninas, pertencem a esse Edudei Noar Ivri, ou Batalhão da Juventude Hebraica. Com exceção do Canadá e da maior parte dos Estados Unidos, as comunidades judaicas fora de Israel têm estruturas treinadas e armadas, prontas para se defender se necessário. Em sua maioria, os falachas se localizavam em acampamentos nas regiões de Kassala e Alatark, a oeste de Khartoum, na direção da fronteira da Etiópia. Os rebeldes sudaneses do sul, que lutavam contra o governo central há anos, não podiam contar com ajuda de tipo nenhum. Perto de Magna, na ponta noroeste do Mar Vermelho, um barco israelense tinha tido problemas técnicos com seu radar e ele entrou numa praia da Arábia Saudita na calada da noite, quase provocando um incidente internacional. Mas o barco milagrosamente acabou encontrando uma brecha no recife de coral e terminou na praia. Dentro de horas, os comandos israelenses foram mandados para lá e montaram uma barreira para defender sua posição, tiraram a tripulação do navio. Eles trouxeram um helicóptero com uma carga de espuma líquida que borrifaram por todo o casco do navio, prenderam um cabo à proa ligando-a a outros 2 barcos, arrancaram-no da praia e rebocaram todo o caminho de volta ao porto de Eilat. Yehuda Gil, um dos caças mais experientes, foi enviado a Khartoum para se fazer passar por representante de uma companhia de turismo belga que queria promover excursões de mergulho no Mar Vermelho e sightseeing no Sudão. Ele precisava obter as autorizações necessárias, o que significava subornar diversas autoridades para levar adiante os planos de sua companhia de turismo. Ele alugou uma casa no setor norte de Khartoum e começou seus trabalhos. Gil tinha conseguido registrar a nova empresa e já estava organizando excursões legais da Europa, trazendo visitantes ao local. Em seguida, descobriram um navio afundado a cerca de 90 metros da praia, a uns 20 metros de profundidade. Era perfeito como local de mergulho e para atrair turistas. Uma equipe de cerca de 35 israelenses foi reunida com o fim de botar o balneário em funcionamento. O Mossad teve que pagar enormes somas para subornar os oficiais sudaneses. Um deles, o general Omer Mohamed Al-Tayeb, ex-vice-presidente que se tornou chefe de segurança do Sudão no tempo do presidente al-Nemeri, vinha a receber 2 condenações e uma multa de 24 milhões de libras sudanesas em abril de 86 por sua participação na escapada dos falachas. Os israelenses encontraram um pequeno furo no sistema de radares sudaneses, só parcialmente coberto pelo radar egípcio e saudita, na região de Rosal Hadaribá, área montanhosa junto à fronteira entre o Egito e o Sudão, por onde o voo de baixa altitude poderia passar sem ser detectado. Em torno de março de 84 chegou a primeira leva de turistas europeus e já se espalhava nos círculos diplomáticos e governamentais de Khartoum a notícia daquele maravilhoso balneário. A OLP se sentia perfeitamente segura no Sudão. Tinha sido feita uma pista de pouso e determinado um ponto de encontro no deserto, onde os refugiados tomariam os caminhões e, depois de uma exaustiva viagem de 6 horas,
chegariam ao avião Hércules. Era para se ter cerca de 100 pessoas de cada vez, mas frequentemente o dobro de gente se amontoava nos caminhões. Gente fraca, magra, compactada debaixo de uma lona para a viagem longa e dura. Centenas de falachas, os corpos por demais estragados pela fome e doença, morriam nessa parte da viagem, e mais centenas morriam a caminho de Israel, a bordo do Hércules lotado. Chegaram cerca de 200 falachas, mas os israelenses só conseguiram cercar em torno de 20 deles no local, tendo que levar o restante na noite seguinte. E assim foi indo, dia após dia, salvando os falachas, até que tiveram problemas um dia. Um caminhão voltava vazio e o motorista e o passageiro foram presos por 2 soldados sudaneses por não ter identificação apropriada. Aí os israelenses vieram do caminhão, falaram para os presos se deitarem e metralharam os 2 soldados sudaneses. E ainda incendiaram a barraca, enfiaram uma pedra no papel de gasolina do outro caminhão e o despacharam para o deserto. Tudo para dar a aparência que havia sido um ataque guerrilheiro dos rebeldes do sul do Sudão. Os israelenses só tiveram uma baixa na missão, que foi um passageiro de um caminhão que ia em direção a Khartoum. Infelizmente, vários milhares de falachas ficaram para trás, fora do alcance da Operação Moisés. O ativista falacha Baruch Tanga teria dito, aspas, todos os anos de dificuldades para sair, agora com metade de nossas famílias ainda lá, eles publicam tudo. Como puderam fazer uma coisa dessas? Fecha aspas. Não era o único a se sentir assim. Parte 16. Seguro portuário. No verão de 85, Muammar al-Gaddafi tinha se transformado na encarnação do mal para a maior parte do mundo ocidental. A Líbia tinha uma grande marinha, mas seus navios estavam caindo aos pedaços. Tinham grandes submarinos que tinham sido comprados dos russos, mas ou não sabiam como submergi-los ou tinham medo de tentar. Uma quantidade considerável de armas e munição fornecida ao LP vem por navio da Líbia. Os israelenses coletam alguma informação sobre as atividades na Líbia, vindas da República Centro-Africana e do Chad, que estava engajado com sérios conflitos de fronteira com as forças de Gaddafi. O Katsa teve que inventar uma história completa para se disfarçar de pesquisador de seguros. Eles tinham agora um agente pago no porto, ainda que esse não soubesse que tinha sido recrutado. A tarefa seguinte consistia em convocar o Departamento de Negócios do Metsada para projetar o manual de seguros prometido, de modo que a coisa fizesse sentido e lhes permitisse coletar o tipo de informação que queriam. Dentro de alguns dias, o manual estava a caminho de Trípoli. Nos 2 meses seguintes, o novo recruta forneceu informações com regularidade, mas durante um dos telefonemas mencionou que tinha lido o manual, mas não tinha muita clareza a respeito do que significava ser um agente da companhia. O Katsa do Mossad então ofereceu uma passagem ao sul da França para que pudesse combinar os negócios. Inicialmente, só lhe perguntaram sobre alguns dos navios que entravam no porto, sob o pretexto de que a companhia deles era responsável pelo seguro. Então elaboraram um plano através do qual o diretor do porto proveria listas completas de todos os navios que atracavam. A uma dada altura, um navio de propriedade de Abu Nidal, o odiado chefe da Frente Popular de Libertação da Palestina, comando-geral, encontrava-se no porto, sendo carregado com equipamento militar, inclusive mísseis antiaéreos e muitas outras armas que os israelenses não queriam ver nas mãos dos combatentes palestinos. O recruta deles confirmou a localização do navio, assim como a de um outro, também sendo carregado de equipamento destinado ao Chipre. 2 barcos mísseis israelenses, classe SAAR-4, faziam aparentemente uma patrulha regular numa noite quente de verão em 85. Só que dessa vez pararam por tempo suficiente para descarregar 6 comandos num pequeno submarino movido a eletricidade, com uma tampa no topo semelhante, em aparência, a um avião de combate da Segunda Guerra Mundial sem asas, ou a um longo torpedo com um propulsor na traseira. Era chamado submarino de mergulho e os comandos ficavam debaixo da tampa, vestidos para ação, de roupas de mergulho e tanques de oxigênio. Depois de desembarcarem dos barcos de patrulha, foram rapidamente para um navio que entrava no porto. Prenderam-se ao seu casco através das placas magnéticas e pegaram uma carona até o porto propriamente dito. A tampa do submarino lhes dava um escudo protetor salva-vidas, necessários porque o Mossad sabia, a partir das conversas com o diretor do porto, que a cada 5 horas a segurança líbia cruzava o porto, lançando granadas de mão na água, gerando nela uma quantidade tremenda de pressão, suficiente para eliminar qualquer homem rã que porventura se encontrasse no local. E simplesmente aguardaram em seu submarino de mergulho até a segurança acabar de dar suas voltas. Depois deslizaram silenciosamente pela água, levando consigo as minas.
Após prendê-las aos 2 navios da OLP, voltaram ao submarino. Infelizmente, acabou o oxigênio do submarino e a bateria morreu. Prenderam-se uns aos outros com corda e fizeram o que chamam de girassol, entre aspas. Isso quer dizer colocar um sopro de ar dentro das roupas de mergulho, que as faz expandirem-se como balões e permitiu aos homens rãs simplesmente flutuar sobre a água, sem ter que fazer qualquer esforço para se manter à tona. Algumas horas depois, um barco de patrulha israelense filtrou-se por alto, respondendo aos sinais sonoros que emitiam, apanhou-os rapidamente e os levou em segurança. Mais ou menos às 6 da manhã daquele dia, houve 4 grandes explosões no porto e 2 navios da OLP afundaram, carregados com equipamento militar e munição no valor de milhões de dólares. Parte 17, Beirute. Falando do massacre de Sabra e Shatila, onde 800 palestinos foram mortos nessas vilas por uma vingança assassina dos falangistas cristãos libaneses a mando de Israel. Na Itália, os portuários se recusaram a carregar os navios israelenses e a Grã-Bretanha condenou formalmente Israel. No final da década de 70, Admoni, na época chefe do Liaison do Mossad, fez sólidos contratos através da CIA e deu suas conexões europeias com o falangista cristão libanês Bashir Gemayel, um homem tão brutal quanto poderoso, convencendo o Mossad de que o Líbano precisava de seu auxílio. O Mossad, por sua vez, convenceu o governo israelense de que Gemayel, amigo próximo de Salamé, o Príncipe Vermelho, era sincero. O Líbano na época era tipo Chicago, Nova York da década de 20 e 30, com as máfias tomando conta de tudo por causa do proibicionismo. Os drusos eram dirigidos por Walid Jumblat. Os xiitas são liderados por Nabi Berri. Os sunitas eram comandados por Rashid Karami. As forças cristãs eram divididas em 2 famílias principais, os Gemayel e os Frangieh. Pierre Gemayel fundou os falangistas e uma vez Suleiman Frangieh foi presidente. Quando Bashir Gemayel manobrava para tornar-se presidente, eliminou seu principal rival, Tony Frangieh, num ataque em junho de 78 à casa de veraneio da família em Éden. Gemayel foi educado pelos jesuítas e viria a se tornar, entre aspas, amigo de Israel através dos esforços do Mossad. Em fevereiro de 80, uma bomba num automóvel matou a filha de 18 meses de Gemayel e, em julho, ele praticamente varreu do mapa a milícia cristã do Partido de Liberação Nacional do ex-presidente Camille Chamoun. As gangues, além das próprias atividades criminosas, muitas vezes faziam serviços avulsos para as famílias, desempenhando tarefas tais como tomar conta de barreiras nas estradas. Por exemplo, para chegar ao Palácio do Governo naqueles dias, o presidente tinha que atravessar 2 barreiras de estrada e pagar 2 vezes. Os falangistas usavam a sua, entre aspas, marinha para, navegando lentamente pela costa do lado oeste de Beirute, atirar com as metralhadoras nos muçulmanos, o que matava centenas de civis inocentes, mas pouco impacto tinha nas hostilidades militares de fato. Devido às suas ligações com Mossad, o homem forte Gemayel concordou em permitir que Israel montasse uma estação de radar naval em Juniá, em 79, com cerca de 30 pessoas da marinha israelense. O Mossad pagava entre 20 mil a 30 mil dólares por mês a Gemayel. Ao mesmo tempo, os israelenses tinham feito outro amigo no sul do Líbano, o Major Saad Haddad, olha o nome aí, hein? Um cristão que comandava uma milícia basicamente composta de xiitas e que estava quase tão ansioso quanto os israelenses para tirar as forças da OLP de Yasser Arafat do sul do Líbano. Além de Gemayel, ambas as famílias Jumblat e Berri estavam também na folha de pagamento do Mossad. Ariel Sharon, futuro primeiro-ministro de Israel, na época ministro da Defesa de Berrim, liderou um ataque que matou um monte de jordanianos inocentes em 53, obrigando Davi Ben-Gurion a pedir desculpas em público. Mais tarde, Moshe Dayan quase o levou à corte marcial por desafiar ordens na Companhia do Sinai em 56, quando comandou uma manobra paraquedista que custou a vida de dúzias de soldados israelenses. Meses antes da invasão do Líbano por Israel, a OLP suspeitava de sua iminência e Arafat ordenou a suspensão dos bombardeios de aldeias israelenses. Na primavera de 82, Israel reuniu uma massa de forças de invasão do lado da fronteira do Líbano e só recuou devido à pressão dos Estados Unidos. Em 25 de abril de 82, Israel se retirou do último terço do Sinai, que ocupava desde a Guerra dos 6 Dias. Em 6 de junho de 82, Israel ordenou a invasão do Líbano.
Havia 11.000 combatentes da OLP no sul do Líbano, e a invasão custou a vida de 462 soldados israelenses, com outros 2.218 feridos. Nas primeiras 48 horas, boa parte das forças da OLP foram eliminadas, embora tenham oferecido resistência considerável em Sidon, Tiro e Damur. Depois de um sítio de 10 semanas do oeste de Beirute, os comandos da OLP evacuaram a cidade. Em 14 de setembro de 82, uma bomba de 90 quilos foi colocada no terceiro andar do quartel-general do Partido da Falange Cristã, no leste de Beirute. Foi detonada por controle remoto, matando o presidente eleito Bashir Gemayel e outras 25 pessoas. A explosão incriminou Pitabib Chartouni, membro do Partido do Povo sírio e rival dos falangistas. A operação tinha sido organizada pela inteligência síria no Líbano, sob o tenente-coronel Mohamed Ghanem. Mas, 2 dias após o atentado à bomba, o general de divisão israelense Amir Drori, chefe do Comando do Norte, e diversos outros oficiais de alto escalão israelenses receberam visitas no seu posto de comando no porto de Beirute. O chefe de pessoal das forças libanesas, Fadi Frem, e seu infame chefe de inteligência, Elias Robeika, o mais temível falangista do Líbano. Costumava matar soldados sírios e cortar fora suas orelhas, enfiando-as no arame em sua casa. Era o principal líder da força que foi aos campos de refugiados e massacrou os civis. E, em 16 a 18 de setembro de 82, ele fez o famoso massacre de Sabra e Shatila, tudo com a anuência de Israel. Reagan ficou indignado e enviou 1.200 marines de volta a Beirute e 241 deles morreram no atentado com um caminhão. Os israelenses passaram à CIA os nomes de 13 pessoas que eles disseram estar ligadas aos atentados contra os marines e os paraquedistas franceses. Lista essa que incluiu a inteligência síria, iranianos em Damasco e o xiita Mohammed Hussein Fadlallah. No final de março de 84, o chefe do posto da CIA, William Buckley, oficialmente registrado como assessor político da Embaixada dos Estados Unidos, saiu de seu apartamento no oeste de Beirute e foi levado na mira de revólver por 3 soldados xiitas. Ficou detido por 18 meses, foi muito torturado e finalmente brutalmente assassinado. O Mossad tinha culpado a OLP pelos sequestros. A tragédia final do envolvimento de Israel no Líbano, encabeçado pelo Mossad, foi o fato de que, quando seu posto, entre aspas, submarino foi fechado, um bocado de agentes ficou para trás e toda a rede entrou em colapso. Muitos agentes foram mortos, outros conseguiram sair clandestinamente. O conselheiro sobre terrorismo de Shimon Peres era Amiram Nir. Quando Peres suspeitou que o Mossad não estava ajudando o quanto poderia em relação aos americanos, decidiu usar Nir como liação pessoal entre os dois países, o que fez com que Nir entrasse em contato com o tenente-coronel dos Estados Unidos, Oliver North, figura central do futuro escândalo Irã-Contras. North e o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert McFarlane, visitaram secretamente o Irã em maio de 86 para vender armas. O dinheiro da venda foi usado para comprar armas para os Contra nicaragüenses respaldados pelos Estados Unidos. Ainda temos a figura de um empresário obscuro sediado no Irã chamado Manouchehr Ghorbanifar. Ghorbanifar e Nir conseguiram com sucesso o auxílio iraniano em 29 de julho de 86 na libertação do reverendo Laura Sijenko, um refém americano em posse de extremistas libaneses. Foi também Ghorbanifar quem conseguiu um financiamento de 5 milhões de dólares do bilionário saudita Adnan Khashoggi para vencer a desconfiança entre Irã e Israel no negócio de armas. O próprio Khashoggi tinha sido recrutado antes pelo Mossad. Também tinha libertado o reverendo Benjamin Weir. Ao mesmo tempo, Israel estava vendendo secretamente armas no valor de cerca de 500 milhões de dólares para o Ayatollah Khomeini. Nir foi escalado como testemunha-chave no julgamento de North em 89, em função do escândalo Irã-Contras, em particular porque tinha afirmado que as atividades antiterroristas que ele e North supervisionaram em 85 e 86 eram autorizadas por um acordo secreto dos Estados Unidos e Israel. Em 30 de novembro de 88, voando num Cessna T-210 por sobre um rancho a 180 km a oeste da cidade do México, Nir e o piloto morreram num entre aspas acidente. É difícil ter certeza, mas dadas as circunstâncias questionáveis, mais o fato de que os negociantes de armas israelenses estavam na época canalizando armas e treinamento através do Caribe para senhores da droga na Colômbia, é improvável que Nir esteja morto. Epílogo. No epílogo ele fala da primeira intifada de 87 a 93,
onde entre 50 mil e 63 mil crianças palestinas tinham sido tratadas de ferimentos e pelo menos 6.500 feridas por bala. A maioria das crianças mortas não tinha participado nos ataques a pedras e 1/5 dos casos que examinaram mostrava que as vítimas tinham levado tiros dentro de casa ou nas proximidades. Até 1990, 722 palestinos foram mortos por israelenses e mais 230 por radicais palestinos. Há mais de 600 mil palestinos espremidos em apenas 378 km² da faixa de Gaza. Cerca de 60 mil deles vão a Israel diariamente para trabalhar, labutando basicamente em serviços subalternos e mal remunerados, voltando a casa toda noite, proibidos de passar a noite lá. O ex-presidente americano Jimmy Carter, numa viagem pela região, disse, aspas, dificilmente existirá uma família residente na Cisjordânia que não tenha um membro homem atualmente preso pelas autoridades militares. Fecha aspas. O número do exército israelense mostra que entre 15 mil e 20 mil palestinos foram feridos e até 50 mil presos. Cerca de 13 mil deles permanecem na cadeia. Em 12 de abril de 1990, durante a Semana da Páscoa, um grupo de 150 fervorosos nacionalistas judeus mudaram-se para um complexo vazio de 4 edifícios em 72 cômodos, conhecido como Hotel St. John, no coração do bairro cristão de Jerusalém. O hotel se situa a poucas jardas da igreja do Santo Sepulcro, onde está o túmulo de Jesus Cristo. Bom, até isso. Obrigado a todos que assistiram. E esse vídeo irá se autodestruir em 5 segundos.